Um Audi preto para na frente de um carrinho de cachorro-quente na avenida. Desce um homem de terno italiano, cabelo grisalho impecável, relógio que custa mais que um apartamento. Ele caminha até a barraquinha, ignora a fila e olha fixo para a mulher que assa salsichas na chapa. Ele fala irritado. Lúcia, por que esses meninos se parecem comigo? A espátula cai no chão, o mundo para. 2 garotos idênticos, uns 8 anos, congelam com guardanapos na mão. E todo mundo ali na calçada percebe. Aqueles gêmeos são a cara do homem de terno. Mas a verdadeira pergunta é, o que uma ex-mulher faz quando o passado bate na porta? Ou melhor, no carrinho de cachorro-quente. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Jonas tem 45 anos e construiu um império no ramo de tecnologia. Apartamento triplex, carro importado, reuniões com gente importante. Mas nos últimos 6 anos, desde que Lúcia desapareceu sem deixar rastro, uma parte dele sumiu. Ele nunca entendeu. Estavam planejando a vida juntos, casamento marcado. E de uma hora para outra, ela sumiu, bloqueou o número, mudou de cidade e virou uma completa fantasma. Lúcia tem 39 anos e trabalha 13 horas por dia entre o carrinho de cachorro-quente e uma faxina em prédio comercial. E para ela acordar às 5 da manhã virou rotina, voltar para casa às 11 da noite também. Mãos calejadas, olheiras fundas, sorriso cansado, mas genuíno quando olha para os filhos. Pedro e Lucas são tudo para ela. Gêmeos idênticos, sorrisos largos, uniformes remendados, sonhos gigantes. Eles não sabem quem é o pai. E Lúcia sempre quis que continuasse assim, porque tem verdade que a gente enterra para sobreviver. Naquela tarde, Jonas não aceitou desculpas. A fila de clientes ficou constrangida. Os meninos se esconderam atrás da mãe. E Lúcia, com voz trêmula, sussurrou. Eles não são seus. Você tá vendo coisa. Lúcia, eu tenho olhos e memória. Esses meninos têm a minha sobrancelha, o meu queixo, até o jeito de franzir a testa quando ficam nervosos. Igual eu faço, para de mentir. Vai embora, Jonas, você não tem nada aqui. Tenho 2 filhos, aparentemente. Ela empurrou ele. Fraco, mais um desespero que força. Os meninos começaram a chorar. A movimentação chamou a atenção. Um segurança do shopping perguntou se estava tudo bem. Jonas recuou, mas antes de entrar no carro, olhou para Lúcia com uma mistura de mágoa e determinação. Isso não vai ficar assim. E não ficou. Jonas contratou o melhor detetive particular de São Paulo. Em uma semana, tinha tudo. Certidão de nascimento dos gêmeos, sem nome do pai, histórico de Lúcia nos últimos 6 anos, endereço atual, uma kitnet em Sapopemba, transporte público e conta bancária no vermelho. Mas a bomba mesmo veio quando ele revisitou documentos antigos, e-mails, contratos, mensagens que ele nunca tinha visto. E então, como um soco no estômago, Jonas entendeu. O Wagner era o sócio de Jonas na época, ambicioso, atraente, sempre com um sorriso de quem sabe mais do que deveria. Ele forjou um contrato. Um documento falso que indicava que Jonas estava vendendo o relacionamento com Lúcia em troca de participação em um negócio internacional. A assinatura? Falsificada. A intenção? Separar o casal e assumir o controle da empresa sozinho. Lúcia tinha visto esse documento e ela acreditou. E fugiu grávida, destruída, pensando que o homem que amava a tinha usado como moeda de troca. Jonas sentou no sofá de couro do escritório e chorou pela primeira vez em anos. Doutor, eu quero reconhecer meus filhos, mas não quero destruir a mãe deles no processo. O advogado ajeitou os óculos e foi direto. Jonas, você tem direito, mas se entrar com ação judicial agora, vai virar uma guerra. E guerra machuca criança. Então, o que eu faço? Reconquista a confiança dela. Mostra que você mudou, que você quer estar presente, e quando ela acreditar, aí sim você formaliza, do jeito certo. Jonas saiu daquele escritório com um plano e uma missão. No sábado seguinte, Jonas voltou ao carrinho, mas dessa vez chegou devagar.
Comprou 3 cachorros quentes, pagou, sorriu para os meninos. Como vocês se chamam? Pedro, o mais extrovertido, respondeu na hora. Eu sou Pedro, e esse aqui é o Lucas, meu irmão. A gente é gêmeo. Gêmeos idênticos? Iguaizinhos. Ninguém sabe quem é quem, só a mamãe. Jonas sentiu o peito apertar. Lúcia observava calada, de braços cruzados, pronta para atacar ou defender, dependendo do movimento dele. Lúcia, me dá uma chance. 1 mês. Deixa eu provar que posso ser pai. Se em 30 dias você achar que eu não presto, eu desisto. Mas deixa eu tentar. Ela o questiona. Por quê? Para aparecer agora? Para limpar sua consciência? Não. Porque eu perdi 6 anos e não quero perder mais nenhum dia. Ela mordeu o lábio. Os meninos olhavam com esperança brilhando nos olhos. E Lúcia, cansada de carregar o mundo sozinha, cedeu. 30 dias, mas com regras. Nada de presente caro. Nada de promessa que você não vai cumprir. E se você magoar meus filhos, eu te arranco da vida deles para sempre. Fechado. Jonas planejou tudo. No domingo, buscou Lúcia e os meninos numa van alugada. Nada de Audi chamando atenção. Destino, Praça da República, onde rolava um evento de circo comunitário, brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca. Pedro e Lucas enlouqueceram. Pularam na cama elástica até cansar. Pintaram o rosto de tigre e leão. Ganharam balão de espada. Comeram cachorro quente, irônico, mas delicioso. E Jonas pagou tudo, sorrindo, tirando foto, segurando a mão deles para atravessar a rua. Lúcia assistiu de longe, com um nó na garganta. Aqueles meninos nunca tinham vivido aquilo. Ela sempre deu o básico: comida, roupa lavada, carinho de sobra. Mas nunca sobrou dinheiro para passeio, para sorvete no parque, para um dia de criança de verdade. No fim da tarde, sentados num banco debaixo de uma árvore, Jonas olhou para Lúcia e disse: eu devia ter te procurado antes, devia ter insistido, devia ter lutado por você. Você fez um acordo, Jonas, pelo nosso casamento, eu vi. Não, eu nunca fiz isso. E eu vou te provar. Ela não respondeu. Mas pela primeira vez em 6 anos, não desviou o olhar. Uma semana depois, Jonas ofereceu. Tô com uma vaga aberta na empresa. Assistente administrativo, salário digno, vale transporte, vale refeição, carteira assinada. Você tem capacidade, faz a entrevista. Não quero o teu favor. Não é favor. É uma vaga real. Tem outros candidatos. Se você for a melhor, você entra. Se não for, segue a vida. Lúcia foi. Nervosa, com currículo impresso na gráfica, roupa social emprestada da vizinha. E arrasou. A gerente de RH ficou impressionada com a organização, a postura, a vontade de aprender. Uma semana depois, Lúcia foi contratada. Pela primeira vez em anos, ela dormiu em paz. Conta bancária no azul. Carteira assinada. Futuro possível. Dona Lucimara, vizinha e amiga de Lúcia, foi firme. Filha, esses meninos merecem saber a verdade. Não importa o que aconteceu entre vocês. Eles têm direito de conhecer o pai. Lúcia sabia que ela estava certa, mas o medo paralisava. E se os meninos a odiassem por esconder e se escolhessem o pai, com dinheiro, conforto, diversão, e a deixassem para trás? Mas a verdade sempre vence o medo. Lúcia convidou Jonas para jantar. Macarrão com almôndegas, nada chique. Os meninos comeram animados, contando histórias da escola. Então Lúcia respirou fundo. Meninos, eu preciso falar uma coisa importante. O clima mudou. Lucas franziu a testa. Pedro parou de mastigar. O Jonas, ele não é só um amigo. Ele é o pai de vocês. Silêncio. Pedro olhou para Jonas, olhou para a mãe e sorriu. Sério? Quer dizer que agora eu tenho pai de verdade? Lucas, ao contrário, se levantou da cadeira, olhos marejados. Por que você nunca contou? Porque mentiu. Lucas, você mentiu. O tempo todo. Ele correu para o quarto e bateu a porta. Lúcia foi atrás, mas Jonas segurou o braço dela. Deixa eu ir. Jonas bateu na porta. Silêncio. Bateu de novo. Lucas, posso entrar? Mais silêncio. Mas a porta não estava trancada. Jonas entrou. Lucas estava deitado de bruços, rosto enterrado no travesseiro. Eu sei que você tá bravo. E tem todo o direito. Você não me quer. Ninguém me quer, Jonas fala. Ei, olha pra mim. Lucas virou devagar, olhos vermelhos. Eu te quero, sim. Quero você e seu irmão mais que tudo nessa vida.
Eu não sabia que vocês existiam. Mas agora que eu sei, nada vai me afastar de vocês. Pode contar comigo, sempre. Lucas chorou. E Jonas abraçou o filho pela primeira vez de verdade. Nas semanas seguintes, Jonas virou presença constante. Buscava os meninos na escola. Ajudava na lição de casa. Assistia desenho com eles. Levava no médico, no dentista, na pracinha. E Lucas aos poucos foi se abrindo, sorrindo, confiando. Numa madrugada de inverno, Lucas teve febre alta. Muito alta. Lúcia entrou em pânico. Ligou para Jonas. Ele tá com febre alta. Não sei o que fazer. Eu já tô indo. Jonas chegou em 15 minutos. Pegou Lucas no colo, colocou no carro e foi direto para o hospital sírio-libanês. Pediatra, exame, diagnóstico, gripe forte, mas nada grave. Lúcia, sentada na cadeira da recepção, tremia. Não de frio, de alívio, de gratidão. De vergonha por ter carregado tudo sozinha por tanto tempo. Jonas sentou do lado dela. A gente é equipe agora. Não precisa ter medo de pedir ajuda. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez em 6 anos, sentiu que não estava mais sozinha. Alguns dias depois, e Lucas, já melhor Jonas, tinha uma casa no interior. Simples, mas cheia de verde. Árvores frutíferas, passarinho cantando, rio passando nos fundos do terreno. Ele convidou Lúcia e os meninos para passar o fim de semana lá. Pedro e Lucas correram pelo quintal como nunca. Subiram em árvore, pegaram manga, tomaram banho de mangueira. Dormiram na rede, riram até doer a barriga. À noite, Lúcia e Jonas ficaram sentados na varanda, olhando as estrelas. Eu te odiei por muito tempo. Ela confessou. Eu sei, mas eu nunca deixei de te amar. Jonas segurou a mão dela. E ali, debaixo do céu estrelado, eles fizeram as pazes com o passado, com as mágoas, com os erros. Mas a vida, como sempre, tem reviravolta. Wagner apareceu na porta da casa de Lúcia. Sorriso falso, terno caro, conversinha mole. Oi, Lúcia, lembra de mim? O que você quer? Avisar que o Jonas não mudou. Ele só quer controlar você de novo. E mais uma vez com provas e áudios de Jonas, que ele mesmo criou, para sua farsa. Ao ouvir Lúcia, sentiu o medo antigo voltar. As dúvidas, a insegurança. Ela se afastou de Jonas, parou de atender as ligações. Inventou desculpa para não sair com ele. Jonas percebeu, irritado dessa vez, e já não aguentando mais aquele homem que o arruinou, decidiu agir. Ele reuniu provas, documentos, perícias, e foi direto à polícia. Wagner tinha forjado contratos, desviado dinheiro da empresa, cometido fraude em série. A investigação foi rápida. Wagner foi preso. E Jonas levou todas as provas para Lúcia. Mostrou documento por documento. Explicou tudo. E ela finalmente entendeu. Ele destruiu a gente. Por dinheiro? Sim, mas não vai mais destruir. 6 meses depois, Lúcia foi promovida. Os meninos estavam bem na escola. Jonas, Pedro e Lucas viraram inseparáveis. A família finalmente era real. Numa tarde de domingo, na pracinha perto de casa, Pedro perguntou: Pai, você ainda gosta da mamãe? Jonas olhou para Lúcia, que fingia não ouvir, mas sorria. Gosto, muito. Então por que vocês não ficam juntos? Lucas completou: pai, a gente podia morar todo mundo junto. Jonas se ajoelhou na frente dos dois. E vocês gostariam disso? Sim, ele olhou para Lúcia. Ela olhou de volta. E sem precisar falar, os dois entenderam. Dava para recomeçar. Dava para ser família. Dava para ser feliz, porque amor verdadeiro não desiste. Ele espera, ele luta, e quando a hora chega, ele vence. E você está acompanhando essa história? Já passou por algo parecido? Já teve que enfrentar o passado para construir o futuro? Deixa aqui nos comentários de qual cidade você é e o que você achou dessa história. Se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. E compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. Nunca é tarde para recomeçar. Um abraço e até a próxima.